Eu não deveria estar contando isso, mas se não o fizer, alguém pode repetir meu erro. Você já visitou Paris? Para muitos, é um sonho. Para mim, foi o começo de um pesadelo do qual eu não consigo escapar. Era uma viagem que eu esperava há anos. Subir a Torre Eiffel, ver Paris do alto, parecia a coisa mais mágica que eu poderia fazer. Mas, como tudo o que parece perfeito, havia algo errado ali. Algo que ninguém conta. Tudo começou quando eu desci até o nível inferior, bem abaixo da torre, em um subsolo que não parecia parte da estrutura turística. Um segurança me viu-me, em vez de me impedir, ele me encarou com um olhar vazio e acenou com a cabeça, como se soubesse que eu estava prestes a descobrir algo que não deveria. Desci pelas escadas enferrujadas até um corredor mal iluminado. O cheiro era horrível. Algo podre, mas não apenas de matéria orgânica. Era mais profundo, como se o próprio ar estivesse contaminado por algo maligno. As paredes eram manchadas de uma substância escura, quase preta, e o som de passos ecoava de longe, mas eu estava sozinho. Meu coração começou a bater mais forte. Deveria ter voltado, mas a curiosidade me puxava para a frente. Continuei caminhando e, então, vi. No final do corredor, havia uma porta entreaberta com uma luz fraca piscando por trás. Algo dentro de mim dizia para não ir, mas eu fui. Precisava ver o que estava lá. Quando empurrei a porta, o frio tomou conta do meu corpo. Havia uma sala circular, com uma espécie de altar no centro. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo ali, mas logo percebi. Ao redor do altar, havia dezenas de figuras, paradas, imóveis. Não eram turistas, nem guardas. Eram corpos. Suas roupas eram rasgadas, e suas peles, marcadas por cicatrizes estranhas e símbolos que eu nunca vi na vida. Antes que eu pudesse me mexer, as luzes começaram a piscar violentamente, e uma vibração intensa percorreu o chão. As figuras se moveram. Seus olhos, brancos e vazios, se abriram ao mesmo tempo, e um ruído horrendo ecoou pela sala. Algo estava sendo invocado, e não era humano. Tentei correr, mas algo me segurou. Era como se o ar ao meu redor tivesse se solidificado, prendendo meus movimentos. E então, eu o vi e uma sombra enorme, de forma indefinida, se levantando do altar, tomando forma, distorcendo o espaço ao seu redor. Sua presença era sufocante, e eu mal conseguia respirar. Um som baixo e gutural reverberou por toda a sala, fazendo meu corpo tremer de medo. Consegui me soltar, talvez pelo puro instinto de sobrevivência, e corri o mais rápido que pude de volta pelas escadas. O som da coisa me perseguia, seus murmúrios incompreensíveis enfiando-se na minha cabeça, me enlouquecendo. Quando alcancei a saída, o segurança estava lá. Ele não me impediu. Apenas sorriu e como se esperasse por aquilo. Fugi de Paris naquela mesma noite. Não falei com ninguém. Apaguei todas as fotos da viagem. Mas, às vezes, à noite, ainda ouço aquele som, como se estivesse vindo debaixo da minha cama, rastejando. A Torre Eiffel não é só um ponto turístico. E o que está lá embaixo, à espreita, não é algo que pertence ao nosso mundo. Se você for a Paris, fique longe do subsolo. Não olhe para as sombras. E, principalmente, não ouça os sussurros. Era uma noite sombria e tempestuosa, quando o vento uivava como um lobo faminto e a chuva caía torrencialmente, lavando as ruas vazias. Eu estava em casa, tentando me concentrar em um projeto de trabalho, mas a atmosfera pesada me deixava inquieto. Foi então que recebi uma mensagem de texto de um amigo, convidando-me para um encontro em um bar próximo. Decidi ir, pensando que a distração seria bem-vinda. Enquanto caminhava pelas ruas encharcadas, percebi um cão abandonado deitado em uma calçada. Ele estava molhado e trêmulo, olhando para mim com olhos suplicantes. Meu coração se apertou. O que poderia ser mais triste do que um animal solitário em uma noite tão cruel? Não pude ignorá-lo. Cheguei ao bar, mas a imagem do cão não saía da minha cabeça. A ideia de deixá-lo me deixava inquieto.
Após algumas horas, decidi que precisava voltar e ajudá-lo. Comprei um pacote de ração no caminho, ansioso para fazer algo de bom. Quando cheguei ao local onde o cão estava, minha esperança se esvaiu. Ele não estava mais lá. Um frio na barriga me envolveu enquanto olhava ao redor, esperando vê-lo emergir das sombras. Mais nada. Senti-me tolo por me preocupar tanto com um animal que talvez já tivesse encontrado abrigo. Assim que voltei para casa, a sensação de vazio persistia. Meu coração se apertou, e uma estranha inquietação começou a me consumir. Decidi ir para a cama, tentando afastar a sensação desconfortável. Mas, à medida que a noite avançava, sonhos perturbadores começaram a me atormentar. O cão apareceu repetidamente, seus olhos suplicantes me seguiam, e eu não conseguia entender por que me sentia tão culpado. Quando finalmente acordei, a luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, mas a angústia ainda pairava no ar. Naquele instante, percebi que algo estava errado. As sombras na sala pareciam mais longas do que deveriam, e um frio cortante se instalou. Olhei pela janela e vi um movimento. O cão estava lá, parado em frente à minha porta. Minha mente ficou em branco enquanto abria a porta. Ele me encarou, como se estivesse esperando algo. Tentei ignorar a sensação de pânico que crescia dentro de mim e me abaixei para oferecer a ração que havia comprado. Quando comeu, seu olhar mudou. Era como se, naquele momento, algo tivesse mudado entre nós. Com cada pedaço que ele devorava, percebi que a sombra do animal parecia se expandir. O ambiente ficou pesado, e eu me sentia cada vez mais preso. Olhei ao redor, esperando que alguém aparecesse, mas a rua estava deserta, como se o mundo tivesse sido engolido pela escuridão. De repente, o cão parou de comer e começou a rosnar, olhando fixamente para um ponto atrás de mim. Meu coração disparou enquanto me virei lentamente. Não havia ninguém lá, mas a sensação de estar sendo observado era palpável. A atmosfera ficou opressiva, e a luz do sol pareceu desaparecer, deixando tudo em um estado de penumbra. Eu queria entrar em casa, mas o cão continuava a rosnar, e eu sabia que ele estava me avisando sobre algo. Aterrorizado, percebi que a culpa que carregava havia se materializado. O animal não era apenas um cão, mas um guardião, um aviso para aqueles que se esquecem de cuidar dos que estão ao seu redor. Então, as sombras começaram a se mover, e sussurros cortantes ecoaram em minha mente. Alimente o cão, murmuravam. Alimente o cão ou enfrente as consequências. Senti uma onda de desespero, compreendendo que a verdadeira natureza daquele encontro era mais do que eu poderia suportar. Com uma coragem que não sabia que possuía, voltei para casa e peguei mais ração, oferecendo-a ao cão. Assim que ele comeu, a tensão começou a dissipar. Os sussurros diminuíram, e as sombras se recuaram. Um olhar de gratidão cruzou os olhos do cão, e, naquele instante, entendi que ele era mais do que um simples animal, ele era um mensageiro. Assim que terminei de alimentar o cão, ele se afastou, desaparecendo nas sombras. A luz do dia retornou, e a sensação de paz encheu meu coração. Aprendi uma lição valiosa naquela noite: cuidar dos que estão ao nosso redor, mesmo que sejam apenas animais, pode nos salvar de pesadelos. A partir daquele dia, sempre que um cão aparecia em meu caminho, eu sabia que não podia ignorá-lo. As regras que seguimos muitas vezes estão ligadas a algo maior do que nós mesmos, e às vezes, simplesmente alimentar o cão pode ser a diferença entre a luz e a escuridão. Nunca gostei de hospitais. O cheiro de desinfetante e a sensação de estar cercado por dor me deixavam inquieto. Mas quando meu melhor amigo, Lucas, sofreu um acidente de carro e teve que ser internado, não pude deixar de visitá-lo. O impacto o deixou gravemente ferido, e a perda de uma perna parecia inevitável. Entrei no quarto com um buquê de flores, tentando esconder meu desconforto. Lucas estava pálido, com um olhar distante. Assim que me viu, um sorriso forçado apareceu, mas havia uma sombra em seus olhos. "Você está aqui", disse ele, a voz fraca. "Isso é bom." As horas passaram, e tentamos evitar a verdade que pairava entre nós. Porém, sempre que olhava para o canto do quarto, percebia uma caixa estranha, coberta com um lençol.
Senti que algo estava errado ali. Uma noite, enquanto a enfermeira fazia sua ronda, Lucas começou a falar sobre a dor. A perna, e eu sinto que ela ainda está lá, mas não está, disse ele, a voz tremendo. O medo tomou conta de mim. O que você quer dizer? Perguntei, mas ele apenas balançou a cabeça. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras de Lucas ecoavam na minha mente. O que estavam fazendo com sua perna amputada? Aproximando-me da caixa, hesitei, mas a necessidade de descobrir a verdade foi mais forte. Com cuidado, puxei o lençol. Dentro, encontrei uma perna prostética, mas havia algo mais. Marcas estranhas cobriam a prótese. Quando encostei nela, um frio inexplicável atravessou meu corpo. O que era aquilo? O silêncio se instalou, e então um sussurro suave e baixo chamou meu nome. Ajude-me, e a voz dizia, e eu quase acreditei que era Lucas. O medo se transformou em pânico. Voltei rapidamente para o lado de Lucas, mas ele estava acordado, olhando fixamente para a porta. Você sentiu? Perguntou ele, e seus olhos estavam arregalados. Sentiu o que? Minha voz falhou. Ele apenas balançou a cabeça. A dor, mas não é apenas a dor física. Senti um arrepio. Então, um grito cortou o ar, parecendo vir de dentro do hospital. Corri para a janela e vi uma figura indistinta sob a luz do poste, olhando para o prédio. A imagem estava turva, mas senti o peso de seus olhos. O grito ecoou novamente, e Lucas começou a convulsionar. Ela está aqui, ele gritou. Ela não vai me deixar em paz. Corri para a enfermeira, mas quando voltei, Lucas estava se contorcendo, seus olhos cheios de terror. De repente, a luz começou a piscar, e a sombra sob a luz se aproximou da entrada do hospital. A porta se abriu com um rangido, revelando uma mulher alta e esquelética. Ela vestia um vestido branco e seu rosto estava escondido sob um capuz. Um grito involuntário escapou de mim. No momento em que a figura entrou, Lucas ficou imóvel. Ela está aqui para levar a minha alma, e eu sinto isso. O pânico tomou conta de mim. O ar ficou tenso e uma sensação gelada envolveu o quarto. A mulher estava bem diante de mim, e percebi que ela não estava ali por acaso. A figura começou a se aproximar dele, e eu gritei, mas não havia som. Lucas fechou os olhos, e um sorriso de paz se espalhou por seu rosto. Desculpe, amigo, e ele sussurrou, enquanto a figura se inclinava sobre ele, envolta em uma escuridão que parecia consumir tudo. Então, tudo ficou em silêncio. No dia seguinte, acordei em uma sala de espera. Ninguém parecia notar minha presença. Quando pedi informações, todos me ignoraram. Olhei em volta e percebi que a caixa estava lá, mas agora estava vazia. A perna tinha desaparecido. Um enfermeiro se aproximou e, ao olhar em meus olhos, disse, sinto muito. Você não pode ajudar quem já se foi. Ele se afastou, e eu soube que Lucas havia sido levado pela sombra que invadiu aquele quarto. Aquele hospital nunca mais seria o mesmo, e o eco das palavras de Lucas ficaria comigo para sempre. Eu deveria ter escutado. Nunca deveria ter aceitado aquela visita. Agora, a escuridão me observava, sempre esperando. Sempre achei que as galinhas eram criaturas simples, sem mistério. Mas tudo mudou naquela noite, quando o sol se pôs e o silêncio tomou conta da fazenda. Acordei com um barulho estranho, um caco de vidro quebrando no chão, seguido por um grasnar baixo e ansioso. Eu havia deixado as galinhas soltas no quintal, e algo não estava certo. Fui até a janela e vi uma cena perturbadora. As galinhas estavam reunidas em um círculo, como se estivessem realizando uma reunião secreta. O luar iluminava o espaço, e suas penas brancas pareciam refletir uma luz estranha. Elas não estavam apenas piando, havia um som diferente, quase como um murmúrio, um chamado para algo que eu não conseguia entender. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Me aproximei da porta e abri-a devagar, tentando não fazer barulho. Assim que pisei no chão frio, notei que o comportamento das galinhas estava mais do que esquisito. Elas não me viam, apenas continuavam a formar aquele círculo inquietante,
Em sua volta, folhas secas e pequenos ramos estavam dispostos de maneira peculiar, quase como se alguém tivesse arrumado tudo de forma cuidadosa. Deve ser apenas uma brincadeira da minha mente, pensei. Mas, à medida que me aproximei, vi algo ainda mais bizarro. Uma das galinhas, a maior, estava no centro, e seus olhos brilhavam de uma maneira quase sobrenatural. Então, tudo parou. As galinhas viraram a cabeça ao mesmo tempo, encarando-me. Um medo profundo tomou conta de mim. Eu não conseguia mais me mover. Uma voz sussurrou, vinda de nenhum lugar em particular. Era baixa e arrastada, como um eco distante, mas com um toque de urgência: "Eles estão chegando." O meu coração disparou. O que estava acontecendo? As galinhas começaram a se mover, uma após a outra, como se estivessem seguindo uma ordem invisível. Fui tomado pelo impulso de correr, mas algo me prendeu no lugar. De repente, as galinhas se dispersaram em direções diferentes, e eu percebi que não era só uma reunião. Elas estavam fugindo de algo que estava se aproximando, algo que eu não conseguia ver. E o que era aquele murmúrio? Era como se elas estivessem avisando umas às outras sobre um perigo iminente. A escuridão ao meu redor parecia se intensificar. A única luz que restava vinha da lua, e ela não parecia mais tão amigável. Um estrondo reverberou pela fazenda, e então, de repente, tudo ficou em silêncio novamente. Eu estava sozinho, cercado pela escuridão. Desesperado, voltei para dentro de casa, trancando a porta atrás de mim. O que quer que fosse, estava lá fora, e eu não tinha a menor ideia do que era. Ouvi as galinhas grasnando do lado de fora, mas agora soava como um lamento, um aviso de que eu não deveria ter saído. A cada instante que passava, sentia que algo estava me observando. Eu me perguntei se, naquela noite, as galinhas não eram as únicas que estavam estranhas. O que estava realmente acontecendo naquela fazenda? O que estava à espreita na escuridão? Naquela noite, a última coisa que ouvi foi um grasnar agudo e contínuo, que me acompanhou em um sono perturbador, cheio de pesadelos onde galinhas de olhos brilhantes me perseguiam, sussurrando segredos de uma verdade que eu nunca poderia entender. E quando finalmente acordei, o sol já havia nascido, mas uma pergunta ainda pairava em minha mente: as galinhas estavam realmente estranhas, ou eu é que estava perdendo a sanidade?